A história começa quando um garoto chamado Rentaro confessa seus sentimentos para sua paixão. A garota diz que gosta dele, mas fica enjoada só de pensar em namorá-lo. Rentaro fica arrasado com a rejeição, e seu amigo o acompanha enquanto eles voltam para casa. Descobrimos que essa foi a 100ª rejeição de Rentaro, e seu amigo zomba dele por isso. O amigo se pergunta como Rentaro conseguiu pedir 100 garotas em namoro, considerando que eles acabaram de se formar no ensino médio. Rentaro lembra da primeira garota que ele pediu em namoro quando tinha apenas 8 meses de idade. Ele realmente quer saber como é ter uma namorada, e seu amigo se pergunta como ele continua sendo rejeitado, já que parece ter tudo, desde boa aparência até boas notas. Isso frustra ainda mais, mas seu amigo se despede desejando-lhe sorte no ensino médio. Rentaro visita um santuário e reza ao Deus do amor para conseguir uma namorada no ensino médio. De repente, ele ouve uma voz e um rosto surge na caixa de doações, mas o homem diz a ele que é o Deus do santuário. Quando ele emerge, vemos que ele tem asas, e ele diz a Rentaro que está destinado a encontrar sua alma gêmea no ensino médio. Na verdade, ele vai ter 100 almas gêmeas para escolher. Rentaro fica feliz com isso, mas jura destruir o santuário se tudo se revelar uma mentira. Um mês depois, é o primeiro dia do ensino médio. Rentaro está a caminho da sala de aula quando esbarra em duas garotas, Inda e Ari. Eles sentem uma sensação chocante quando seus olhos se encontram, e Rentaro se pergunta se são as almas gêmeas que Deus lhe falou. Ele vai ajudar as duas garotas a se levantarem, mas Akari de repente finge ter torcido o tornozelo, pedindo para ele levá-la até a enfermaria. Rentaro chora por machucar sua alma gêmea, e Akari começa a gostar ainda mais dele, pensando que ele é uma alma gentil, enquanto a ajuda. Inda fica com ciúmes e finge ter torcido o tornozelo também. Rentaro começa a se bater por machucar as duas garotas, e elas se preocupam com ele. Rentaro fica surpreso ao ver que elas conseguem se levantar, mas rapidamente voltam a fingir. Rentaro leva as duas até a enfermaria, mas ele sente que é ele quem está sendo carregado. As garotas fingem perder o equilíbrio e começam a brigar por ele, mas acabam se agarrando a ele enquanto continuam até a enfermaria. Rentaro se apresenta às garotas e descobre que estão todos na mesma classe. Duas outras garotas passam por eles e mencionam um campo de trevos de 4 folhas cor-de-rosa no pátio, dizendo que se você pedir a qualquer pessoa com um trevo de 4 folhas rosa, é garantido que ela dirá sim. Inda e Ari saem correndo subitamente e Rentaro fica surpreso ao ver que as pernas delas estão bem. 3 horas após o fim da escola, vemos Rentaro ficar para trás para ajudar um professor a encontrar sua lente de contato. Ao se preparar para ir para casa, ele se pergunta se verá as garotas novamente e de repente as vê no pátio. Vemos Inda procurando o trevo de 4 folhas e Rentaro verifica como está indo. Inda fica chocada ao vê-lo e tenta fingir que não estava procurando o trevo. Rentaro percebe que Akari não está lá e oferece uma bebida a ela. Ela é muito tímida para aceitar, então Rentaro acha que ela deve achá-lo estranho, já que acabaram de se conhecer. Mas ela de repente arranca a bebida dele, dizendo que vai bebê-la toda para que não seja desperdiçada. Ele diz a ela que deveria ir para casa, pois está ficando tarde. Ela diz para ele não dizer o que fazer, mas agradece pela bebida. Rentaro percebe que ela está na CR, Clube de Estudos e Pesquisa. Inda de repente foge e Akari volta. Rentaro oferece a ela uma bebida, mas Akari pretende ter um beijo indireto com ele, então pede para compartilhar metade com ele, dizendo que não pode terminar sozinha. Rentaro pensa que isso aconteceria, então ele já trouxe uma bebida menor para ela, mas ela insiste que ainda não consegue terminar. Ele concorda e dá um gole enquanto entrega a bebida para Akari, mas Akari entra em pânico e derrama tudo no chão. Rentaro pensa que ela está chateada porque deve realmente gostar da bebida. Ele oferece seu lenço para ajudá-la a limpar, mas Akari segura a mão dele e confessa seu amor, dizendo que precisa fazer isso rapidamente porque há outra pessoa que gosta dele. Rentaro fica encantado por receber sua primeira confissão, mas antes que ele possa responder, Inda de repente volta. Ela comprou várias bebidas para retribuir a ele, mas de repente fica brava com Akari por tê-lo chamado para sair, dizendo para ela esperar na fila. Rentaro fica surpreso ao ouvir que ela gosta dele. Ela tenta negar no início, mas acaba confessando para ele também. Elas perguntam a ele quem vai escolher, mas ele diz para esperarem até o dia seguinte para sua resposta. Ele pensa nas duas garotas, mas simplesmente não consegue escolher. Ele visita o santuário e o Deus lhe diz que ambas são suas almas gêmeas, então é impossível escolher. Ele se pergunta o que as outras pessoas fazem se encontram duas almas gêmeas, mas o Deus diz a ele que as pessoas geralmente não têm mais de uma. O Deus revela que, quando Rentaro nasceu, cometeu um erro porque estava ocupado assistindo TV e acidentalmente atribuiu a Rentaro 100 almas gêmeas em vez de uma. Rentaro acha que está condenado, mas o Deus o alerta de que só vai piorar, porque se uma pessoa não pode ficar com sua alma gêmea, ela vai morrer porque não pode ter quem ama. Ele pensa em uma das garotas morrendo, o que torna sua decisão ainda mais difícil. No entanto, ele tem uma ideia repentina, pensando que poderia rejeitar ambas. E então,
ele começa a namorar as duas às escondidas. Na manhã seguinte, as garotas encontram Rentaro e ficam surpresas ao vê-lo desgrenhado. Finalmente, ele responde que quer namorar as duas. Inda fica chocada ao ouvir isso, e acaba que ele não conseguiu mentir para elas, então ele confessa que as ama ambas e fará tudo para fazê-las as garotas mais felizes do mundo. As garotas estão prestes a rejeitá-lo, mas de repente ele lhes entrega trevos de 4 folhas rosa, que descobrimos que ele passou a noite inteira procurando. Inda zomba dele por acreditar na superstição, mas Akari lembra como ambas acreditavam nela. Inda se recusa a aceitar a ideia de compartilhá-lo, mas ele diz a elas que trouxe as flores porque viu o quanto estavam procurando por elas e só queria fazê-las felizes. As garotas não conseguem lidar com o gesto, e Akari concorda em ficar com ele, pensando que mesmo compartilhá-lo ainda faria mais feliz do que ser rejeitada. Inda se recusa a deixar Akari tê-lo só para si, então ela também concorda em ficar com ele. Akari provoca Inda por mudar de ideia, e Rentaro jura cuidar bem de ambas. Ele ainda se pergunta sobre suas outras 98 almas gêmeas. No dia seguinte, Rentaro expressa como está feliz por finalmente ter uma namorada, mas na verdade está apenas falando com um poste. As duas garotas chegam, mas Inda fica incomodada com o motivo de ele estar falando com um poste. Rentaro diz que estava tão feliz que não conseguia se conter, e Inda diz a ele que pode falar com ela em vez disso, mas ela acaba ficando muito envergonhada. Akari aproveita a oportunidade e segura a mão de Rentaro. Ele fica sobrecarregado pela sensação, e Inda começa a ficar com ciúmes, mas ele segura a mão dela também. Ela age como se não estivesse gostando, mas os três continuam alegremente juntos. Quando chegam à escola, veem um garoto correndo enquanto é perseguido pela vice-diretora. Akari aponta que ela é conhecida por ser rigorosa, e se vir alguém correndo na escola, ela os perseguirá e, se os pegar, dará um beijo neles. Rentaro acha que isso causaria danos emocionais, e Akari observa que a vice-diretora é uma ex-campeã de corrida, então é impossível escapar dela. Akari continua a perguntar a Rentaro se ele já beijou alguém, mas ele diz que não, já que elas são suas primeiras namoradas. Ao ouvir isso, Akari e Inda percebem que quem agir primeiro poderá conseguir o primeiro beijo dele. As três passam um intervalo juntas enquanto Inda está distraída com um gato. Akari dá um rolinho primavera para Rentaro. Ele gosta tanto que começa a chorar, e Inda fica com ciúmes. Ela revela que fez biscoitos para ele, mas quando tenta alimentá-lo, acaba acertando no olho. Ele come o biscoito dela e diz que foi incrível, mas Akari tira um petisco de sua bolsa. Ao abrir, ela percebe que as pontas estão quebradas e se pergunta como pode alimentá-lo sem sujar as mãos. Acaba alimentando-o com a boca. Vendo-a tão perto, Rentaro acha ela muito fofa. Akari começa a morder o petisco para ficar mais perto dele. Inda tenta participar, mas acaba cutucando o outro olho dele com o cabelo. Isso faz Rentaro espirrar e quebrar o seu petisco. Akari percebe que os olhos dele estão vermelhos e fica preocupada achando que ele está resfriado. Ela agarra ele e diz que ele pode se curar passando o resfriado para ela. Ela tenta beijá-lo, mas Akari entra no caminho, dizendo que não podem ter certeza de que ele está resfriado, então tenta verificar a temperatura dele através dos lábios, alegando ser uma tradição de sua família. No entanto, Inda as impede e tenta fazer Rentaro desmaiar para poder fazer respiração boca a boca nele. Akari a afasta e elas ficam irritadas uma com a outra. Rentaro finalmente percebe que elas estavam tentando beijá-lo. Inda discorda, mas sua expressão deixa claro suas intenções. Ele fica atônito ao saber que elas querem beijá-lo e oferece beijá-las também, porque ele também queria fazer isso. Mas Akari explica que ele terá que escolher quem beijará primeiro, o que faz com que elas briguem novamente. No entanto, Rentaro as interrompe, dizendo que tem uma solução que planejou no dia anterior porque estava muito animado. Ele pensou muito em como fazê-las felizes. Para o primeiro beijo, eles manterão em segredo quem foi beijado primeiro, então ambas terão a mesma chance de ser seu primeiro beijo. Ele considerará cada um dos beijos delas como seu primeiro. As garotas estão preocupadas com como manterão isso em segredo, mas Rentaro explica seu plano, que envolve usar uma máscara e cobrir os ouvidos delas usando um dado. As garotas determinarão aleatoriamente suas posições e ele as beijará sem saber quem é quem. Então ele voltará à posição original e as garotas novamente aleatorizarão suas posições. No final, ele não terá ideia de quem beijou primeiro. Akari acha uma ótima ideia, mas ainda se preocupa que ele possa trapacear. Rentaro revela sua solução, que é fazer um pacto de dedinho para que elas não trapaceiem. Inda acha bobagem, mas Rentaro promete furar seu próprio olho com uma agulha se quebrar a promessa. As garotas concordam com o plano conforme tentam colocar o plano em prática. Rentaro fica preocupado em encontrá-las, já que não consegue ver. Ele tenta encontrar onde elas estão, mas acaba tocando no peito de Akari e a reconhece instantaneamente. Então ele acaba tendo que reiniciar o plano. Ao tentarem novamente, um vento forte levanta a saia de Inda e o gato começa a arranhá-la. Inda pensa que é Rentaro que está tocando nela e acaba chutando-o para longe. Ela começa a bater nele, mas seus fones de ouvido caem
caem e ela percebe que foi o gato. Decidem tentar novamente, mas em cada tentativa algo sempre dá errado, e eles não conseguem se beijar. Todos estão chateados, e ainda aponta que o plano foi falho. Isso irrita Akari, e ambas começam a se culpar e brigar sobre quem Rentaro pertence. Ele as interrompe e assume toda a culpa por não ter experiência, e foge. Ele chama pela vice-diretora, que aparece de repente para puni-lo por estar correndo. Ela fica em cima dele, e ele fica apavorado, mas ainda para de repente. Akari finge ver um inspetor escolar, e a vice-diretora fica preocupada ao ouvir isso, então ela rapidamente sai rastejando. As garotas se perguntam por que Rentaro agiu tão impulsivamente, mas ele diz que é porque as ama e quer que se deem bem, então ele preferiria estragar seu primeiro beijo do que fazê-las brigar. Ao ouvirem isso, ambas dizem a ele para beijar a outra, não querendo que ele desperdice seu primeiro beijo. Rentaro fica surpreso com isso, mas as garotas percebem que ambas realmente o amam. Rentaro abraça as duas, e parece que ele tem outra ideia. Ele sugere que poderiam fazer um beijo a três. Ele pensou que elas não aceitariam isso no começo, mas ao vê-las se darem bem, ele acha que pode funcionar. As garotas ficam envergonhadas com a ideia de se beijarem, mas acabam concordando, e finalmente eles têm seu primeiro beijo a três. No dia seguinte, as garotas e Rentaro estão na biblioteca. Akari procura um livro de receitas para poder fazer mais comida para ele, mas ainda briga com ela por causa de um livro sobre como conquistar um homem pelo estômago. Rentaro diz a elas para se darem bem, lembrando-as de como ambas compartilharam um beijo, e as garotas ficam envergonhadas. Rentaro procura por outro livro, mas encontra outra garota que lhe dá uma sensação chocante, então ele se pergunta se ela é outra de suas almas gêmeas. A garota se afasta e Rentaro percebe que ela é a bibliotecária. A garota não fala, mas aponta para frases em seu livro para se comunicar com ele. No início, Rentaro acha isso confuso, então ele pensa que não devem falar na biblioteca. Ela pergunta o que ele está procurando, e ele tenta mimar que está procurando uma história engraçada. A garota pergunta por que ele não está falando, e ele pergunta a mesma coisa para ela. Ela se desculpa e se prepara para chamar outra pessoa para ajudá-lo, mas ele a impede e pede sua assistência. Ele pergunta por suas recomendações para uma história de romance com um final feliz. Ela começa a escolher alguns livros para ele, mas Rentaro fica chocado quando ela acaba pegando uma montanha de livros. A garota se desculpa e diz para ele escolher apenas os que quer, mas ele diz que vai levar todos, já que ela os escolheu para ele. No entanto, ao tentar retirá-los, descobre que seu cartão da biblioteca ainda não está pronto, então ele não pode pegar nenhum dos livros. Mas a garota lhe oferece seu próprio livro pessoal. Rentaro aceita feliz e se pergunta sobre o nome dela. A garota mostra sua identidade, e descobrimos que o nome dela é Shizuka. À noite, Rentaro lê o livro. É uma história sobre uma princesa e seu cavaleiro. O cavaleiro jura lealdade a ela, protegendo-a até mesmo de um dragão. Os dois desenvolvem sentimentos um pelo outro, mas a princesa está prometida em casamento a outro príncipe. O cavaleiro corre até ela, desejando que haja uma maneira de desafiar seus destinos. Rentaro torce por eles, mas a história termina em um cliffhanger. No dia seguinte, Rentaro agradece a Shizuka pelo livro e percebe que ela trouxe o segundo livro. Ele aceita com entusiasmo, mas acha que precisa encontrar uma maneira de retribuir a ela. Ele compra uma bebida para ela, e eles começam a conversar sobre o livro fora da biblioteca. Shizuka diz a ele que é seu livro favorito, e Rentaro fica impressionado com o quanto ela o conhece bem, pois pode encontrar qualquer frase para se comunicar. Mas ela está apenas feliz que ele não a ache estranha, revelando que nunca teve um amigo de verdade. Ao ouvir isso, Rentaro tem uma ideia e pede para emprestar o primeiro livro dela novamente. No dia seguinte, vemos que Shizuka trouxe o terceiro livro para Rentaro, mas ele não aparece mesmo após alguns dias. Enquanto ela anda pela escola, ela nota Rentaro com Akari e Inda. Eles percebem como ele parece sonolento, e ele diz que está ocupado à noite. As garotas pensam no que ele poderia estar fazendo, mas Rentaro continua bocejando, que de repente o beija, dizendo que está lhe dando sua energia. Rentaro a abraça, chamando-a de seu anjo, mas Inda diz que também tem muita energia para lhe dar. Ela se aproxima para beijá-lo, mas acaba batendo com a cabeça nele. Shizuka percebe que ele tem uma namorada e ele acha que deve estar muito ocupado para ler. Ela pensa sobre como as outras meninas a achavam estranha pela maneira como fala e até mesmo sua mãe pensa que ela é uma aberração, implorando para que ela fale normalmente. Ela pensa que ninguém tem tempo para falar com alguém como ela, mas vemos Rentaro vir encontrá-la, dizendo que finalmente pode retribuir por ela ter emprestado seus livros para ele. Ele faz com que ela instale um aplicativo em seu telefone e revela que fez uma cópia do primeiro livro. Ele mostra a ela como selecionar as palavras e reproduzi-las como voz. Shizuka sabe que o e-book nunca foi lançado, então Rentaro digitou manualmente todo o livro. Rentaro explica que quando ela fala com o livro, nunca falaram cara a cara, já que ela sempre tinha que olhar para o livro. Mas ele diz que usando o aplicativo, eles poderão se olhar enquanto conversam. Ele espera que isso a ajude a se comunicar
e diz para ela experimentar. Ela diz a ele que o ama, mas instantaneamente retira as palavras, pedindo para ele não se preocupar. No entanto, Rentaro diz que a ama também. Shizuka pensa que estão destinados a não ficarem juntos, mas Rentaro afirma que vão superar isso, mesmo que seja o destino deles. Ele apresenta as outras meninas, pedindo para adicioná-la como sua nova namorada. Ainda acha que ele está louco, mas agradece a ele por continuar com elas mesmo depois de encontrar outra pessoa. Rentaro afirma que seus sentimentos por elas não mudaram, fazendo uma analogia de que são como um campo de petróleo e Shizuka é apenas um campo completamente novo, então adicioná-la não afetará de forma alguma. Na verdade, ele planeja valorizá-las ainda mais do que antes. Ele promete provar isso com suas ações, dizendo que se algum dia falhar com elas, se redimirá cometendo o seppuku, até encomendando uma faca especial da Amazon. Ainda acaba aceitando, e as namoradas de Rentaro aumentam para uma, mas ainda faltam 97 almas gêmeas para encontrar. Rentaro conta a Kari Indori sobre Shizuka, dizendo que ela tem um hábito fofo ao ler livros, mexendo os dedos dos pés como o rabo de um cachorro, expressando seus sentimentos. Ele revela que a Kari também tem um hábito fofo, mordendo os dedos enquanto pensa. Ele acrescenta que quando ainda está tentando ignorar um elogio, ela enrola o cabelo com os dedos, e ele acha isso adorável. Eles ficam surpresos que ele tenha conseguido perceber seu comportamento, pensando que ele realmente se importa com elas. Ele continua descrevendo como e a Kari se comportam enquanto estão se beijando, mas isso faz com que Shizuka perca a compostura ao perceber que ele já as beijou. A Kari se pergunta se também está interessada em beijar, mas diz a eles que está guardando seu primeiro beijo para o casamento. Rentaro diz que está tudo bem, dizendo que não a beijará até que ela esteja pronta, enquanto IND e a Kari a observam, esperando que ela o beije, mas nada acontece. Eles alimentam Rentaro, mas ainda fica zangada porque a Kari não a deixa alimentá-lo. Eles continuam a encher a boca dele enquanto Shizuka aproveita sua refeição, observando-os enquanto brigam por ele. Ele percebe que ela está muito quieta, pensando que ela precisa se acostumar com eles. Ele pensa sobre como as pessoas colocam uma fachada antes de conhecer alguém, porque tem medo de como os outros reagirão se mostrarem suas emoções. Então, ele acha que será mais fácil abrir-se para alguém que já conhece seus sentimentos, porque uma vez que seus sentimentos verdadeiros são revelados, você não precisa mais ter medo de como os outros reagirão. Rentaro pergunta às garotas se querem jogar um jogo de cartas, dizendo que o perdedor será tocado pelo vencedor. Ele acredita que o riso é a melhor maneira de forçar alguém a mostrar suas emoções, pensando que todos serão amigos depois de se fazerem cócegas. As garotas pensam sobre Rentaro tocá-las, então estão determinadas a perder para ele. Rentaro é o vencedor da primeira rodada, enquanto ainda é a perdedora, mas ela parece estar feliz com isso. Ele começa a fazer cócegas nela enquanto ela tenta resistir e deita no chão, mas ele para quando percebe que ela está gostando um pouco demais. Para a segunda rodada, Rentaro vence novamente e a perdedora é a Kari. Ela comemora sabendo que ele está prestes a tocá-la, e ele começa a fazer cócegas nela, fazendo-a rir enquanto ela aproveita cada momento, mas ela começa a agir de forma estranha e pede para ele parar, dizendo que é muito sensível, mas descobrimos que o verdadeiro motivo era que ela estava prestes a fazer xixi. Rentaro vence a terceira rodada e Shizuka é a perdedora, então ele fica ansioso para fazer cócegas nela, querendo ouvir como ela ri. Mas, ao fazer cócegas nela, ela permanece em silêncio e pega seu dispositivo para dizer que está rindo. Ele acha que ela parece adorável, então continua a fazer cócegas nela enquanto IND e a Kari os observam, percebendo que ele ainda não perdeu. Elas querem fazer cócegas nele também, então ficam determinadas a ganhar o jogo, mas Shizuka vence a quarta rodada e Rentaro é o perdedor. Então, ela se aproxima dele, mas em vez de fazer cócegas nele, ela o cutuca, fazendo-o rir enquanto a Kari se pergunta por que ela não está aproveitando a chance de tocá-lo por completo. A Kari acha que ele está atraído pelo comportamento tímido de Shizuka e pensa sobre como ela mostra suas melhores características para chamar a atenção dele, vendo a si mesma como uma impostora. O charme natural de Shizuka é completamente oposto, então ela acha que Shizuka é uma ameaça ainda maior do que Inda. Após o jogo, Rentaro vai ao banheiro enquanto Inda confronta Shizuka, sabendo que ela está se mantendo distante de Rentaro. Ela diz a eles que é apenas uma novata, então quer ficar fora do caminho deles, mas Inda lembra a ela que é namorada de Rentaro, então não há necessidade de se conter, dizendo que seu comportamento é irritante. Ela se desculpa imediatamente, mas isso deixa Inda chateada, perguntando por que ela não luta de volta. Ela decide ser honesta com eles, dizendo que está com medo. Ela explica que a Kari tem um charme incrível, enquanto IND tem a confiança para combinar com sua beleza, mas Shizuka pensa que não há nada de especial nela e ela tem medo de que Rentaro a compare com elas. Elas começam a gostar dela, achando-a adorável, mas ela pensa que não é nada comparada a elas. A Kari assegura a ela que Rentaro consegue ver a beleza nela, reconhecendo-a como uma namorada igual. Rentaro as observa, pensando que seu plano deu melhor do que o esperado. Descobrimos que quando Shizuka o cutucou
olhou, ele percebeu que ainda estava olhando para ela com raiva. Ele pensou que ainda queria brigar com ela, mas acreditava que deveria dar a eles a chance de mostrar suas emoções. Ele está orgulhoso de como as garotas lidaram com a situação e volta até elas, enquanto ainda diz a ele que Shizuka deveria fazer cócegas nele novamente, porque ela estava se segurando, e Akari encoraja a fazer isso. Shizuka percebe que estão tentando ajudá-la, pensando que deveria fazer a gentileza deles valer a pena. Então, ela se aproxima dele e diz que quer beijá-lo. Eles finalmente se beijam, e Shizuka fica envergonhada, mas Akari também pede um beijo, pensando se é boa o suficiente para ele, achando que não é nada comparada a Shizuka. No entanto, ele diz a ela que ama todas as suas namoradas, e a beija, deixando-a feliz. Ele pergunta ainda se ela também quer um beijo. Ela finge que não quer, mas se posiciona para ele, e ele diz que ela fica fofa quando está envergonhada. Ela o agride, mas ele suporta e ela admite que também quer beijá-lo, então ele a beija também. Ele percebe que tem namoradas incríveis, pensando que não merece elas, mas elas dizem a ele que sentem o mesmo por ele. No dia seguinte, Rentaro entra na sala de aula, onde conhece uma garota chamada Nano. Ele diz a ela que os resultados do exame foram divulgados, perguntando se ela vai conferir, mas ela diz a ele que é perda de tempo, sabendo que garantiu o primeiro lugar. Quando seus olhos se encontram, eles sentem uma sensação chocante, então ele pensa que ela deve ser uma de suas almas gêmeas. Ele verifica os resultados com suas namoradas, eles descobrem que todos se saíram bem nos exames. Quando Rentaro olha para o primeiro lugar, fica surpreso ao ver que Nano tirou uma nota perfeita. Ele pergunta às garotas sobre ela, então elas dizem que ela é uma completa nerd, capaz de responder qualquer pergunta que façam a ela, e há rumores de que nem mesmo é humana. Durante a aula de biologia, Rentaro é pareado com Nano, e nota que ela é completamente diferente de suas namoradas, pois sua elegância está em outro patamar. Ele percebe que ela está copiando as respostas do livro didático, pois acha que os exames práticos são uma perda de tempo, dizendo que os cientistas já conhecem as respostas. Ele avisa que o professor está observando, então ela usa o microscópio, mas, em vez de examinar a amostra, ela olha para o livro didático, dizendo que é mais eficiente. Ele percebe que ela se comporta como um robô e, ao tentar cortar a amostra, corta o dedo. Ele começa a lavá-lo pensando em ir até a enfermaria, mas Nano diz a ele que não é necessário e coloca o dedo na boca, fazendo-o entrar em pânico. Ela explica que não precisa de desinfetante porque a saliva é uma fonte natural. Rentaro se pergunta se está sonhando, o que deixa ainda irritada. Após a aula, Rentaro agradece Nano por ajudá-lo, mas ela diz a ele que só queria que ele ficasse porque precisava de ajuda para limpar. Ele quer conhecê-la melhor, convidando-a para sair, mas ela acha que é uma perda de tempo, pois não produz nada de valor, dizendo que não melhorará suas perspectivas futuras. Ele pensa que se divertir é o significado da vida, mas ela diz a ele que ele está delirando, achando que ele está desperdiçando o tempo dela. Ele começa a se perguntar se ela realmente é sua alma gêmea. Naquela noite, vemos Nano em seu quarto, pensando em Rentaro, questionando por que o ajudou. Ela percebe que está apaixonada por ele, achando que isso a distrai. Ela começa a escrever o valor exato de Pi, pensando que é a maneira mais eficiente de recuperar sua concentração, mas percebe que não está funcionando, mesmo que tenha preenchido todo o quadro e escrito em muitos pedaços de papel. Ela percebe que está perdendo tempo, achando que é um problema. No dia seguinte, Nano diz a Rentaro que está apaixonada por ele, dizendo que quer que ele seja seu namorado. Ele diz a ela que quer sair com ela, mas ela o rejeita, fazendo-o pensar que foi vítima de uma brincadeira. Ela revela que quer pôr um fim aos seus sentimentos porque relacionamentos só levam ao casamento e à gravidez, achando que o romance entre adolescentes é sem sentido. Ela diz a ele que nunca sairá com ele, mas ele revela que está apaixonado por ela, dizendo que se recusa a desistir, e a convida para sair, implorando para que ela lhe dê uma chance de conquistá-la. Alguns dias depois, eles visitam um parque de diversões, e Rentaro está determinado a convencer Nano de que o amor é significativo. No entanto, ela acha que a atividade é sem sentido, questionando por que estão fazendo aquilo. Ela nota que ele está segurando uma câmera instantânea, sabendo que ela não retém nenhum dado, então acha que é um dispositivo defeituoso. Ele pede para ela sorrir para a foto, mas ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele tira a foto de qualquer maneira. Eles entram em uma casa mal assombrada, e Nano diz que não acredita em fantasmas. Enquanto os fantasmas tentam assustá-los, ela mantém a calma, dizendo que são apenas humanos, questionando por que Rentaro está com medo. Ela diz que a casa mal assombrada está cheia de humanos, então deveriam chamá-la de Casa Humana ou em vez disso. Enquanto andam nos chácaras gigantes, ela acha que quem criou o brinquedo é louco, questionando por que as pessoas esperam em fila para serem giradas. Ela acredita que deve ter sido criado para lavar o cérebro das pessoas. Eles entram em um labirinto gigante, onde encontram caminhos sem saída. Nano se pergunta por que os criadores não simplesmente construíram o caminho certo, achando que isso só torna a vida dos clientes mais difícil. Na roda gigante, Nano revela
ela que tem medo de altura. Então Rentaro senta ao lado dela e eles se seguram pelas mãos. Eles olham todas as fotos que tiraram e Nano admite que se divertiu, mas ainda acha que foi um dia sem sentido. Rentaro decide queimar as fotos, dizendo que devem apagá-las de suas memórias, mas Nano lembra que a câmera não armazena dados, então perderão todos os registros do evento. Ela pega as fotos e Rentaro diz a ela que temia perdê-las porque ganhou algo de valor. Ela começa a chorar enquanto ele diz a ela que aproveitar os bons momentos torna a vida deles significativa. Ela usa seu lenço para enxugar as lágrimas, dizendo a ele que o desinfetará antes de devolvê-lo, e ele se pergunta se ela usará sua saliva novamente, mas ela diz que o lavará. Ela diz que quer que ele seja seu namorado porque quer passar momentos mais significativos com ele, e Rentaro diz a ela que a ama. Então ela o beija, dizendo a ele que realizará seus desejos de qualquer maneira. Rentaro a apresenta às garotas, e elas não fazem objeções, então ele agradece a elas por aceitá-la mais uma vez, prometendo cometer o sapuo se não tratá-las bem, mas Nano diz a ele que o veneno seria mais eficaz. Elas pensam em sair juntos, e Akari está com ciúmes de Rentaro ter ido a um parque de diversões sem ela, então ela sugere que vão a um parque aquático, querendo ter um episódio de praia. Mas aqui é onde este vídeo termina. Eu sou Majin, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir.